Ei, vamos falar sobre tipos de adjetivos enquanto falamos sobre Setembro Amarelo? Na expressão Setembro Amarelo, nós temos aí uma palavra, que é o setembro, um substantivo, e nós temos amarelo, que caracteriza o mês de setembro, que foi a cor escolhida, a cor amarela, para representar o mês de conscientização, o combate ao suicídio. E aí, na língua portuguesa, nós temos vários adjetivos, vários tipos de adjetivos, simples, compostos, primitivos, derivados, entre outros. E dentro dos primitivos, nós pensamos naquela palavra que não deriva de nenhuma outra. Então, em Setembro Amarelo, o amarelo ali está caracterizando a palavra setembro e amarelo não deriva de nenhuma outra palavra. Por exemplo, se fosse um adjetivo, no caso derivado, seria setembro amarelado. Não combinaria. Então, só para você entender que há vários tipos de adjetivos e amarelo, neste caso, seria adjetivo primitivo. Agora, depois dessa explicação breve sobre tipo de adjetivo, vamos pensar um pouco no Setembro Amarelo, que é este mês escolhido aí para pensarmos na nossa saúde mental. A saúde, de modo geral, do nosso corpo, quando temos diabetes, por exemplo, pressão alta, costumamos ir ao médico, a gente aceita a medicação, por exemplo, a gente se cuida. E quando é algo relacionado à nossa mente, a gente sempre tem este preconceito. Eu digo por conta própria. Durante muito tempo, eu me retive em relação a precisar usar medicação para ansiedade. Eu me tratava com a psicóloga, no caso, eu tinha consulta com a psicóloga, e de um tempo, com o tempo, ela vinha me dizendo que eu precisava me medicar por conta mesmo da ansiedade. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, que é conhecida como TAG. E apesar de ter esse conhecimento aí, de estudar, eu sempre tive esse preconceito, eu achava que eu ia me tornar uma viciada em medicação, no remédio. E aí, depois de 2020, com a pandemia, como todo mundo passou, eu comecei, além da pandemia, eu passei por várias outras situações. Minha avó passou por várias cirurgias em menos de 2 anos. E a minha avó é uma das pessoas que eu mais amo na vida, se não for a que eu mais amo. E eu me deparei com uma situação muito complicada, então juntou a minha avó doente, eu achando que minha avó iria morrer a qualquer momento. Naquele contexto de pandemia, então, para levar minha avó ao médico, a gente tinha que pegar Uber. E eu morava em Aracruz, minha avó vinha se consultar em Vitória. E então virou uma bola de neve financeira também, porque quando chega a doença a gente tem que dar um jeito para resolver. E além disso, estava fazendo mestrado neste meio tempo. Várias vezes pensei em desistir, mas a instituição travou demais para eu não desistir. E eu continuei, mesmo sofrendo demais, eu continuei. Tinha também escola, tinha um relacionamento, questões familiares além da doença da minha avó. Então, assim, muita coisa em pouco tempo. E é claro que o corpo não iria aguentar. Então, em algum momento, o meu corpo explodiu, uma explosão. E agora uma dica para você. Talvez esse vídeo te dê alguns gatilhos. Se você te dá gatilhos, você pode parar aqui agora. E aí eu lembro que neste ínterim aí, eu tive o que eu não sabia que era, uma crise de ansiedade. Eu pensei que eu estava morrendo, porque meu coração palpitava muito rápido mesmo, né? Uma palpitação. Essa é a ideia. E além disso, eu comecei a ter a sensação de que estava sendo atrofiado. As minhas mãos, por exemplo, estavam sendo atrofiadas e era, na verdade, uma crise de ansiedade. Fui ao SUS, a um PA, e eles não souberam me atender, então, assim, em crise, eles querendo minhas informações pessoais, e eu sozinha, eu pedi alguém para me levar de carona, porque eu vivia sozinha. Enfim, e aí aconteceu isso. E por que eu estou contando tudo isso para você que está me assistindo agora? Porque as redes sociais de modo geral, não nos mostram o que as pessoas passam por trás. Então, eu acredito que você, talvez que esteja vendo este meu vídeo agora, sabe dessas informações porque eu estou te contando. Se você não for uma pessoa íntima, se você não for um amigo, um familiar, você não vai saber disso até este momento deste vídeo, mas agora você sabe. E ainda assim você, de repente, olha no meu Instagram e você acha que eu sou uma pessoa perfeita, que eu não tenho minhas questões, que eu não passo por sofrimentos, porque eu viajo 2 vezes por ano. Você pode achar que eu não tenho dívidas, porque também eu viajo 2 vezes por ano, mas a vida não é isso que você vê na internet. Então, a minha reflexão é essa, nesse mês de conscientização, aí em relação à nossa saúde mental, vamos pensar que talvez o que a gente vê nas redes sociais, o que a gente vê que o outro apresenta não é de fato aquilo. Talvez esse outro, como eu, por exemplo, decidiu mostrar a parte boa da vida, porque imagina se eu for mostrar todos os meus problemas aqui na rede social para você. E também, às
vezes você precisa ser um pouco mais atencioso com as pessoas que estão próximas a você, sabe? Às vezes essas pessoas estão passando por problemas, por questões muito profundas e de repente, por um olharzinho simples, você pode ajudar essa pessoa saindo. Várias vezes amigos meus me salvaram de mim mesma, que eu acho que a pior questão é a gente se salvar a si mesmo, sabe? Então, várias vezes amigos me salvaram assim, de mim mesma. Eu estava muito mal e chegar um amigo e me tirar de casa e eu sair. Isso ser suficiente para mim. Eu mesma procurei ajuda. Eu lembro que em 2023 eu precisei sair de Aracruz, voltar para a Grande Vitória e eu comecei eu recebi muito pouco em relação ao que eu recebia. Eu recebia lá 2 salários de 2 horários de trabalho e aqui eu passei a receber menos de um salário de um horário. Então, assim, começou a juntar mais bola de neve financeira. E eu tento ser muito certa, correta com as minhas coisas, as minhas questões financeiras principalmente. Então, eu entrei em crise de novo. E até neste momento eu não tinha tomado remédio para a ansiedade, para vocês terem noção do tempo que passou. E aí eu decidi que não era o momento, porque eu estava tendo crise de ansiedade recorrentemente. Desde então eu tomo remédio. E aí você vai falar, meu Deus, não toma remédio? Sim, eu tomo. Acabei de te contar que nem tudo é o que você pensa que é. E além disso, passei por outras questões que não vêm ao caso aqui também, porque a vida é isso, a gente sempre vai ter momentos bons, momentos ruins. Veio outro baque nesse meio período aí em relação ao trabalho mesmo, que eu me vi me questionando sobre o meu profissionalismo, sobre a minha formação acadêmica. Pelo fato de eu ser quem eu sou, de eu ter essa aparência aqui, que talvez não agrade a todo mundo, que pensa que talvez por não fazermos parte de um padrão, que é dito como o padrão ideal, você não mereça nada além, sei lá, de coisas básicas. Então, quando há uma pessoa com essa característica minha, por exemplo, né, ou qualquer outra característica fora do padrão, essa pessoa não pode ter estudado, essa pessoa não pode ter educação, não pode ter uma vida boa. Então, isso incomoda algumas pessoas ainda. Mas a gente segue. Então, este vídeo é para refletir, é para você realmente refletir sobre isso. Pensar que nem tudo que você vê de fato é aquilo. Se você precisar de ajuda, busque ajuda. E aí, como eu estava falando, em 2023, eu me deparei numa situação de que, juro para vocês, para mim não fazia sentido viver para mim não fazia sentido. E eu sempre fui uma pessoa não fazia diferença. Eu sempre fui uma pessoa muito para cima, muito alegre, então eu comecei a não me reconhecer. E foi ali que eu pensei, eu preciso de ajuda. E você dizer que precisa de ajuda e procurar ajuda é de uma coragem tamanha. Imagina, você vem na vida assim, ó, sempre tendo que ser forte, em um momento você fala, caramba, não, eu preciso de ajuda, e daí que eu preciso de ajuda? E você ir lá e procurar ajuda. Então eu busquei ajuda, continuei com a minha psicóloga, ela me orientou, um psiquiatra, e eu aceitei que a ansiedade é só mais uma doença como diabetes, como pressão alta. Então, o primeiro passo também é aceitar que você tem algo que você precisa buscar ajuda. Não tente sozinho. Dificilmente você vai conseguir sozinho. Fale com alguém, fale com um amigo, fale com um parente e deixe esse parente, esse seu amigo te ajudar, tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo sobre tipo de adjetivo, primitivo especificamente, e também sobre Setembro Amarelo. Até o próximo vídeo. Tchau!